dono da obra é o Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele ama a cada um de nós. Você sabia que Deus ama muito você, né? Amém. Então diga glória a Deus. Deus ama muito a tua vida. Aonde você está muitas vezes dormindo, Deus está te cuidando. Na tua caminhada, Deus está cuidando de você. Ele ama cada um de nós. Nunca se preocupe com a morte. Nunca se preocupe com amanhã. Ele está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Você é de Jesus. Jesus te ama. E quando você vem à casa de Deus, né, você vem para ser abençoado e também para louvar e adorar a Deus. Irmãos, antes de ler o texto aqui, é o seguinte: eu queria pedir à igreja, aos irmãos aqui, nunca esqueça de orar pelos pastores, pelos obreiros, por aqueles que trabalham na obra de Deus. Eu convivo muitas vezes no meio de pastores. Faz pouco tempo atrás estava conversando com um pastor, ele pensando em suicidar-se. Falando esses dias com outro pastor querendo abandonar o ministério. A luta é muito grande, a guerra é muito grande, né? As investidas do inferno é muito grande. Nós precisamos muito da oração de cada irmão, de cada irmã. Quando você vai orar na sua casa, nem precisa citar nome, abençoe os pastores e os obreiros. Esta oração chega até a presença de Deus. Amém? Hoje, irmãos, nós vivemos dias muito difíceis. Pessoas cansadas, pessoas oprimidas, deprimidas, decepcionadas com a vida, decepcionadas com tudo, porque a volta de Jesus se aproxima. A volta do Senhor Jesus se aproxima. Quando a gente olha para os sinais, olha para a figueira, olha para os acontecimentos, nós sabemos que a volta do Senhor está chegando, está breve para voltar. Nós vamos ouvir, né, o som da trombeta, alarido de anjos e a voz de arcanjos, né? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o inimigo, o inferno, está em polvorosa, desesperado para destruir a igreja, mas não vai destruir nada, porque ela é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 10, verso 1 em diante, nós vamos ler. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Verso 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E, tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso
como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, e no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhes dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E a segunda vez ele disse a voz: não faças do comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. O verso 17: estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, Deus é maravilhoso, né? Deus é muito bom. Eu quero pegar 3, 4 assuntos desta passagem para a gente meditar um pouco. Cornélio, ele não era judeu, ele era gentil. Ele comandava, era centurião, comandava 6 soldados que estavam a serviço dele, sobre a responsabilidade dele. Era um centurião romano, mas não era um homem feliz, não tinha paz, não tinha alegria. Ele tinha sede de Deus, sede da verdade, sede da palavra de Deus, né? Como gentil, certamente ele tinha os seus deuses, tinha deuses que ele adorava, que ele servia, mas a resposta que ele precisava, a bênção que ele necessitava, ele não recebia. Fazia 4 dias que ele estava orando e jejuando, buscando a Deus, e ele não tinha a mínima ideia que Deus estava ouvindo a oração dele. Como disse aqui, né, o Senhor, que as orações dele estavam em memória diante de Deus. O que quer dizer em memória? Deus nunca esquecia das orações dele, dos pedidos dele. Só que Cornélio não sabia qual o caminho a tomar, o que fazer, né? O que ele precisava colocar em prática na sua vida. Então ele estava orando, clamando a Deus. Enquanto Cornélio estava aqui na casa dele, orando, jejuando, buscando a Deus, Pedro estava lá em outro lugar, na Jope, né? Na casa de Simão, chamado Curtidor. Lá estava Pedro hospedado. E quando chegando quase a hora do almoço, né? Ele estava com fome, ele subiu ao terraço para orar, para buscar a Deus. E Pedro era um homem de Deus, servo de Deus, que conhecia a palavra de Deus, que pregava o Evangelho. Era um homem que tinha uma experiência extraordinária, né? A caminhada dele com Jesus durante 3 anos, né? Que maravilha, né? Quantas coisas Pedro aprendeu, quantas experiências, quantos acontecimentos que ele presenciou. Agora, já batizado com o Espírito Santo, apóstolo, né? Pregando o Evangelho também para judeus, para gentios. Agora estava ele hospedado lá, e ele subiu para orar. Nunca ele imaginava a visão que ele ia ter, né? Porque Pedro era judeu, e ele não podia entrar na casa de um gentil. Nem se ele entrasse na casa de um gentil, se alimentar, fazer uma refeição com o gentil, ele era considerado pela lei, pelos judeus, imundo. Não podia nem entrar na casa de um gentil, nem cumprimentar um gentil, nem beijar uma gentílica. Era considerado imundo. E Pedro estava lá. Então ele subiu para lá, ele estava orando, que nem você ora, que nem eu oro, que nem o Ronaldo ora. Alguns gritam, outros não gritam, um fala mais alto, outro não fala mais alto, mas ele estava orando. Para Deus tanto faz gritar, falar baixo ou gemer, e orar no Espírito.
Deus ouve a oração. Amém. Deus ouve a oração. Não é palavras bonitas, não é uma oração cheia de formalidade, não é uma oração caprichada, não. É a oração, é a linguagem da alma, é a expressão da alma. É quando você está diante de Deus, gemendo, chorando, clamando, pedindo, a tua oração está subindo em memória diante de Deus. Quem já teve visão, levante a mão. Maravilha. Muito bem. O que aconteceu nesta visão? Pedro nunca imaginava um lençol atado por 4 pontas. Animais impuros estavam dentro deste lençol, né? Que era proibido o judeu comer aqueles animais. Era considerado imundo. E aquele lençol desceu até Pedro. Pedro olhou, ué, o que tem a ver comigo esses animais? O que tem a ver comigo esse lençol? E a voz de Deus falando: Pedro, mata e come. Quem estava falando? Não era um anjo, era Deus falando com ele. Era o Senhor falando com ele: mata e come. Não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa alguma, comum ou imunda. E a voz de Deus dizia: não faças tu comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma comparação. Nós estamos aqui aonde? Num lugar chamado Capandembuia, tá certo? Tem pouca embuia, mas o nome é Capandembuia, né? Então nós estamos aqui. Imagine você lá em São Paulo, né? Lá longe. Então aqui tem um homem que está orando e jejuando, sede de Deus, faminto de Deus, não tinha paz, não tinha certeza de nada, não era feliz, não era alegre, não tinha nada, vazio das coisas de Deus. Lá no outro lado, alguém, não é verdade, judeu, conhecedor da palavra, é um apóstolo, seguidor de Jesus, mas cheio de preconceito e obediência à lei. E de repente vem aquele lençol, vem aqueles animais, né? No lençol e aquela voz: mata e come. E Pedro: nunca entrou na minha boca alguma coisa comum e imunda. E a voz diz: não faças tu comum e imundo que Deus purificou. Esta voz purificou. Pedro não entendia. Como que Deus purificou se era a lei? A lei cerimonial, lá de Levíticos. Lá está escrito, né, o que eu podia comer, o que eu não podia comer. Então Pedro não entendeu nada, mas Deus sabia o que estava fazendo. Olha para mim, meu irmão, olha bem para mim. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Não se preocupe. O nosso dever, o que é? Orar, buscar e obedecer. O resto Ele fará. Ele fará. Operando Ele quem Ele pedir. Não se preocupe com as tuas lutas, com as tuas provações, com os teus problemas. Não se preocupe com o teu filho, com a tua filha, porque Deus sabe o que está fazendo. Não se preocupe aquilo que você sente, aquilo que está acontecendo. Não se preocupe, Deus sabe o que está fazendo. Pedro jamais imaginava, Deus não tinha revelado a ele aquilo que estava para acontecer. De repente, né, Cornélio, o anjo apareceu, falou, dialogou com ele, e ele chamou 3 soldados. Escolheu um, aquele que é mais piedoso, mais compreensivo, talvez mais amável, mais chegado a ele, e disse: em 3, vão lá em Jope, na casa de Simão Pedro, manda chamar ele, que ele venha na minha casa. Quando termina a visão de Pedro, termina aquela visão, aquela oração que ele desce, o Espírito Santo falou com ele: desce, porque tem 3 varões à tua procura.
ele desce e estavam os 3 varões. Ele hospeda aqueles varões e eles contam para Simão Pedro o que é que eles estavam fazendo ali. O Cornélio, nosso líder, nosso centurião, ele estava lá na casa dele, orando e jejuando 4 dias. E apareceu um anjo para ele, falou com ele e mandou te chamar para você ir até a casa dele. Esta é a missão, era a missão de Pedro: sair de Jope, ir até Cesareia, onde estava Cornélio, até a casa de Cornélio. Irmãos, Pedro não sabia o que Deus ia fazer, não tinha a mínima ideia do que ia acontecer na casa de Cornélio, mas ele foi, ele chega lá e veja a importância do apóstolo, a importância. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio quis se ajoelhar para adorar a Pedro. Pedro disse: não faça isso não, adora somente a Deus, eu sou homem, agora você. O temor de Cornélio. E ali Pedro, conversa, mas não, a casa cheia, Cornélio convidou, vamos imaginar, convidou os vizinhos, convidou a família, sogra, sogro, cunhado, irmão, irmã, chamou todo mundo, a casa cheia. E Pedro olha aquele povo todo lá, ele não sabia o que tinha que fazer, só lembrava da visão dele. Cornélio contou a visão, o que aconteceu, estava orando, jejuando, buscando a Deus. Aí Pedro, o que ele sabia? Ele sabia pregar o Evangelho. Amém? Então, ele não foi lá para jantar, não foi lá para um baile, não foi lá para uma balada, não foi lá para comemorar um aniversário, não foi lá para uma festa de casamento, não. Ele foi lá porque Deus levou ele até a casa de Cornélio. Esta é a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, irmãos, eu quero só colocar algumas coisinhas para mim e para vocês. Você crê que a tua vida está na mão de Deus? Então pergunta para o teu irmão se ele sabe. Muitas vezes Deus leva a gente em determinados lugares que você não imagina o que Deus vai fazer naquele lugar. Eu estava em casa, eu vou contar um fato, isso diz respeito a você, a cada um de nós aqui, tá? A cada um de nós. Você nunca diga não para Deus, você nunca rejeite o chamado de Deus. E Deus não quer saber se você está cansado ou não, se você tem que dormir ou não, tem que levantar amanhã, madrugada, não. Se Deus te chamou, vai. Um dia eu cheguei em casa, mais cansado, mas muito cansado, louco para deitar numa cama e dormir, e de repente bate o telefone, bendito telefone, E a gente vai atender o bendito telefone. Olha, você vem aqui, e eu digo: eu não fiz de tudo para escapar, não teve jeito, tive que não. Cheguei num determinado lugar, uma garota possessa, endemoniada, mas não é esse demoninho sem vergonha, não. Mas endemoniada mesmo, 3, 4 pessoas segurando. Agora você veja a importância do homem de Deus. Eu estou contando o que acontece com você também, tá? Eu não estou aqui querendo levantar, porque eu não sou ninguém, sou igual a qualquer irmão aí, tá? Como feijão, arroz, costumo dormir bem também, costumo às vezes em quando dar um beijo na esposa, tá? Eu faço como vocês fazem, mas Deus conhece a minha vida e a tua. Quando eu estava chegando no terreno, o demônio lá de dentro: Pastor Agostinho está chegando aí, Pastor Agostinho está chegando aí, Por que não saiu antes, Chega lá, solta a mulher, em nome de Jesus vai embora, em nome de Jesus sai, a mulher ficou liberta na mesma hora. Isso a honra e a glória do Senhor Jesus. Pedro não sabia o que ele tinha que fazer. Muitas
vez Deus chama você, nunca diga não para o chamado de Deus. Deus quer usar você, Deus quer usar o irmão. Não pegue telefone para chamar o pastor, nem para chamar o obreiro. Deus chamou você, é você. Não importa se você é membro, não importa se você não leu a Bíblia toda, não importa se você sabe 10 versículos de cor, não importa essas coisas. Se Deus te chamou, quem faz a obra é Ele. É Ele que faz a obra. E muitas vezes, por causa de um milagre deste, uma família toda se converte, um bairro todo se converte. Ali acontecem milagres e maravilhas. Amém. Então, irmão, eu não sou capaz. É porque não, Senhor. Tira isso da tua cabeça. Você é um homem de Deus, o Espírito Santo habita em você, a irmã é uma serva de Deus, e o Espírito de Deus habita em você. Vai e faz a obra. Amém? Pedro chega lá, ele abre a boca e ele começa a pregar. Não foi uma mensagem prolongada, foi uma mensagem curta. Você pega agora no livro de Atos, no final do capítulo, no versículo 46, 47 e 48. Veja o que diz a Bíblia aqui. O resultado da pregação de Pedro. Todos fecharam? Porque os ouvia falar em línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Amém. Olha para mim, irmãos. Então, eu estou terminando já, porque eu prometi para mim mesmo que ia pregar só meia hora. Mas olha bem, o que aconteceu? Veja a importância. Pedro era judeu, Cornélio era gentil. Entendeu? Agora, Pedro pregou. E quando ele pregava, o Espírito Santo veio. Todas aquelas pessoas, desde Cornélio, a família toda, foram batizados com o Espírito Santo. E começaram a falar línguas, louvar, glorificar e magnificar a Deus. Falando em línguas, foram cheios do Espírito Santo. Cornélio, a esposa, a família, parentes, amigos, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Agora veja aqui como Deus quebrou aquele preconceito de Pedro. Então Pedro diz aqui, leia aqui o versículo. Então respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem alguns dias com eles. O preconceito foi quebrado e Pedro mandou batizar em águas, como os apóstolos batizavam. Mandou batizar todos eles. O preconceito foi quebrado. Então, irmãos, eu vou voltar nesse assunto se Deus quiser. Não terminei, mas olha bem. Você leia na tua casa o capítulo 11 aos Romanos. Na tua casa, leia. Existe aqui na terra hoje 3 povos: judeus, gentios e a igreja. Nós somos a igreja. Né? Os judeus estão lá em Jerusalém, tem judeus em toda parte, mas agora estão voltando para Jerusalém. Então, gentios é aqueles que não são judeus e não fazem parte da igreja. Então, naquele tempo, Cornélio, ele era o que? Gentio. Pedro era judeu. Então, não havia comunhão entre gentios e entre os gentios e os judeus. Então, quebrou o preconceito agora. Então, como nós, como os judeus, eles rejeitaram a promessa.
Eles rejeitaram o Messias. Eles não aceitaram o Messias. Rejeitaram. Então a Bíblia diz lá em capítulo 1 de João, né, versículo 12, se não me engano. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, veja bem, o que aconteceu? Lembra a cura da mulher cananeia, Sirofenícia? Jesus chamou ela do quê? Não convém pegar do pão dos filhos, que eram os judeus, e dar aos cachorrinhos. Quer dizer, tem outra aplicação, outra interpretação. Nós queríamos dizer o quê? Ele veio para os judeus, mas eles não receberam. Como eles não receberam, abriu-se a porta para toda a igreja, para todo o povo, para os gentios. Abriu-se a porta para nós. Em Romanos, Paulo explica: o tronco da videira é os judeus. Nós fomos enxertados neste tronco. Este enxerto funcionou, deu certo. Então, o que aconteceu? Como é que Deus trabalha? Então veja bem, infelizmente, os judeus rejeitaram a Jesus. Os gentios, nós recebemos a Jesus. Paulo foi chamado apóstolo aos gentios, como Pedro também pregou para os gentios. O que acontece? Os judeus vão passar pela grande tribulação, porque eles rejeitaram o Messias. Eles não vão ser arrebatados como nós vamos ser arrebatados. Há muitos judeus que se converteram, há muitos judeus que servem a Deus, há muitos judeus que aceitaram a graça. Esses não passam pela tribulação. Então veja bem, na grande tribulação, dois profetas, vão se levantar para pregar o evangelho para os gentios. Dois profetas. Se perguntar quem é, não sei, a Bíblia não diz. Eu tenho as minhas ideias, mas a minha ideia não é da Bíblia. Entendeu? Então, dois profetas que vai pregar o evangelho para os judeus. E 3 anjos dos céus, os 3 maiores pregadores dos céus, vão descer para pregar o evangelho para os judeus. E os judeus vão ser salvos na grande tribulação. Eles vão subir, entendeu? Depois a salvação deles não vai ser pela graça, vai ser pelas obras. Vão ter que derramar o sangue, vão morrer, vão ser mortos, mas vão subir. E nós vamos receber o que? Palmas. A igreja não passa pela tribulação, a igreja é arrebatada. E o que nós vamos receber? Uma pedrinha branca com o nosso novo nome escrito na pedrinha branca. Então, irmãos, veja bem o trabalho de Pedro. Deus abriu os portais celestiais para nós. Porque, irmãos, o assunto é longo, profundo, lindo, maravilhoso. Quando Jesus nasceu, o que imperava era o judaísmo. Abraão, Isaque, Jacó, a velha aliança que os judeus tinham e têm até agora lá com os patriarcas, não é verdade? Agora, existia o quê? Existiam as nações pagãs, aqueles fariseus, saduceus, eram religiosos, mas eram partidos políticos também. Veja bem, quem contaminou a igreja? Porque quando começou a igreja primitiva, houve um grande avivamento, lembra? O grande avivamento da igreja primitiva. O que aconteceu com muitos cristãos, muitos filhos de Deus? Eles foram levados para o Coliseu Romano. Quantas famílias, quantos irmãos e irmãs mártires do cristianismo morreram naquele Coliseu Romano, entendeu? Os imperadores, Nero, César, aqueles perseguidores. Então, o Coliseu Romano era um circo. Qual era o divertimento deles? Soltar aquelas feras famintas, uma semana sem comer na jaula,
para comer famílias cristãs, crianças chorando, pais derramando lágrimas, famílias se abraçando naquele último momento. Oh, Ramacandala, ei, Kamata Ramadala, oh, bendita esperança, bendita esperança, oh, Ramacandala, Lecamacandala, glória a Deus, oh, glória a Deus, aquelas famílias, irmãos, o pai, a mãe falando para os filhos, não temas, não temas, daqui a alguns minutos estaremos lá. Daqui a alguns minutos tudo acabou, tudo terminou. Leia aquele livro sobre o Coliseu Romano, leia Catacumbas de Roma, o que acontecia. Milhares e milhares de mártires hoje estão lá na glória. Receber a bênção, a coroa da vitória. Não, irmão, não desanime na caminhada, não desanime nesta jornada. É pouco tempo, logo estaremos lá. Logo estaremos lá. Você vai estar lá, levantado. Não, meu irmão, aguenta firme, não seja covarde, não se apega ao mundanismo, não se apega a casa bonita, carro bonito, a roupa bonita, tudo isso é bom, mas não é o essencial. O essencial é a esperança da vida eterna, é a fé, é a confiança. Logo estaremos na casa do Pai para gozar a eternidade com Ele para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Permaneça firme, não fracasse, não desanime. Deus ouve a tua oração, Deus está com você. Está faltando alguma coisa em casa? Não peça para o homem, peça para Deus. Deus vai te dar a bênção, Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Olha, meu irmão, olha bem para mim. Quando a minha dispensa se acabar, tem a dispensa divina nos céus. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Confia, creia, espera. Se coloca de pé, levante as mãos, ore, ore, clame, peça, chore, chore, fale em línguas, glorifique a Deus. Levanta a tua cabeça, irmão. Levanta a tua cabeça, creia, creia, glorifique, adore a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela marca, pela marca, leva aqui, manaca, torranica, namana. Aleca, maca, torranica, namana. Oh Espírito Santo, amigo, companheiro. Oh vem, Santo Espírito, vem. Oh,
de graça, de poder. Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, remove a fraqueza, remove o desânimo, remove a tristeza, remove a dúvida, remove, toda enfermidade, toda doença, toda obra diabólica, toda carnalidade, toda fraqueza, toda dúvida, remove na minha vida, remove na vida de cada irmão, reveste de poder, enche do teu Espírito,